Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava silencioso, quebrado apenas pelo farfalhar de pastas e pelo ocasional clique de saltos altos no piso de parquete polido. No banco dos réus, um homem de ombros curvados e roupas esfarrapadas parecia quase invisível para os que o rodeavam. Seu rosto, marcado pelos anos e pelas dificuldades, carregava as marcas de um passado desconhecido para todos na sala. Ele chegará cedo naquela manhã, empurrando atrás de si uma sacola de lona gasta, repleta dos poucos pertences que ainda possuía. Os olhares dos jurados e espectadores percorreram-no como se fosse um fantasma. Alguns sussurros circularam entre o público. Mais um sem-teto, que desperdício. Mas quando o juiz bateu o martelo para encerrar o caso, um nome ecoou pela sala, carregado de ressonância e história. Coronel James Richardson, veterano da Guerra do Iraque. Naquele exato momento, o tempo pareceu parar. Os murmúrios cessaram, os telefones foram guardados e todos os presentes se levantaram, respeitosos e chocados. Os olhos que até então só tinham visto um homem em farrapos se encheram de uma mistura de espanto e respeito. O sistema legal e os preconceitos humanos haviam acabado de ruir num instante. Para este homem que tanto deu, tanto sofreu e, no entanto, foi esquecido pela sociedade. Este simples ato de reconhecimento mudaria o rumo de seu julgamento e revelaria verdades que ninguém estava preparado para ouvir. James Richardson já não era o coronel que todos outrora respeitavam. As brilhantes condecorações em seu uniforme militar agora pertenciam a um passado distante, quase irreal. Hoje ele vivia nas ruas, entre caixas de papelão e restos de calçadas, invisível para a cidade que um dia protegera. Naquela manhã, um agente de liberdade condicional o levou de carro até o tribunal. Suas mãos tremiam levemente não de medo, mas de expectativa. Cada passo no piso polido do tribunal fazia lembrar da distância que percorrera dos campos de batalha até os bancos públicos. Ele sentiu olhares fixos nele, alguns com desdém, outros com curiosidade. Mas não estava com medo. Afinal, já havia enfrentado tempestades muito maiores. Seu nome ecoou pela sala, e ele ergueu lentamente os olhos, surpreendendo todos aqueles que o viam apenas como um sem-teto. Coronel James Richardson. O juiz pronunciou o nome com uma mistura de respeito e espanto. Uma onda de murmúrios percorreu a sala, e então todos se levantaram, quase instintivamente. Lembranças de seus atos heróicos, missões secretas e sacrifícios pareciam pairar no ar, recordando a todos que aquele homem maltrapilho não era apenas um cidadão em apuros, mas um verdadeiro herói esquecido. James respirou fundo. Ele sabia que aquela audiência seria diferente de todas as outras. Naquele dia, ele não apenas se defenderia das acusações contra ele, ele mostraria a todos que o valor de um homem não é medido por sua aparência ou sua situação atual, mas sim pelo que ele foi e pelo que ele ainda pode oferecer. O juiz bateu o martelo novamente, dando início ao julgamento. James sentou-se no banco dos réus com as mãos entrelaçadas no colo. Seu advogado, um jovem idealista chamado Michael Harper, lançou-lhe um olhar tranquilizador. Senhor Richardson, o senhor está pronto para apresentar sua defesa? Perguntou o juiz com voz firme porém respeitosa. Antes que James pudesse responder, uma mulher se aproximou da plateia. Era a tenente-coronel Sarah Mitchell, uma antiga camarada de James das missões de alto risco no Iraque. Ela vestia um uniforme da reserva e carregava uma pasta grossa. Excelência, se me permite. Ela começou. A sala ficou em silêncio instantaneamente. Conheço este homem há mais de 10 anos. Posso atestar sua coragem, sua integridade e seus incríveis sacrifícios por este país. Cada palavra que ela pronunciava parecia dissipar os preconceitos que as pessoas tinham. Os espectadores inclinavam-se para a frente fascinados. Os jornalistas rabiscavam freneticamente em seus cadernos. James, surpreso mas comovido, sentiu uma onda de calor subir-lhe ao peito. Alguém se lembrava de quem ele realmente era. Michael Harper então se levantou. Vossa Excelência, solicitamos que as circunstâncias da vida do meu cliente sejam levadas em consideração. James Richardson não é apenas um veterano. Ele é um homem destruído pelo sistema que deveria protegê-lo. O juiz assentiu com a cabeça visivelmente impressionado. Muito bem. Analisaremos os fatos e ouviremos todos os depoimentos. Com a retomada da audiência, James observou o tribunal. Viu as expressões mudarem, da pena à admiração, da indiferença à curiosidade. Pela primeira vez em muito tempo não se sentiu invisível. E sabia que aquele julgamento, que a princípio lhe parecerá uma mera formalidade legal, logo revelaria verdades inimagináveis.
Conforme o julgamento prosseguia, o promotor chamou sua primeira testemunha. James sentiu uma estranha tensão tomar conta do tribunal. Ele sabia que aquele julgamento não só abordaria suas dificuldades atuais, como também revelaria segredos guardados há muito tempo. A testemunha entrou, o sargento David Collins, antigo membro da sua unidade. Aproximou-se do microfone com as mãos trêmulas. A sala ficou em silêncio. Eu conheço James Richardson desde nossas missões no Iraque, começou Collins com a voz hesitante. O que a maioria das pessoas não sabe é que James salvou a vida de dezenas de soldados e civis em situações que ninguém aqui poderia sequer imaginar. Murmúrios percorreram a sala. Alguns jornalistas ergueram os olhos, intrigados. Collins então apresentou um dossiê militar que mantivera em segredo durante todos esses anos. Abriu-o lentamente e mostrou fotografias, relatórios de missões e cartas de agradecimento assinadas por oficiais de alta patente. Cada documento atestava coragem, estratégia brilhante e enormes sacrifícios pessoais. Ele se machucou várias vezes, e mesmo assim continuou voltando ao campo, repetidas vezes continuou Collins. E quando retornou aos Estados Unidos, recebeu muito pouca ajuda. A burocracia o decepcionou. James sentiu os olhos marejarem. Os espectadores que minutos antes o tinham visto como um simples sem-teto, estavam agora atônitos. O juiz franziu a testa, incapaz de esconder seu espanto. Até mesmo o promotor parecia perturbado. Michael Harper se levantou e com voz firme porém respeitosa, acrescentou: Vossa Excelência, creio que está claro que a situação do Sr. Richardson não foi uma escolha, mas sim o resultado de sacrifícios extraordinários e de um sistema que o abandonou. Todos na sala prenderam a respiração. James sabia que aquele momento era crucial. O passado que eles tentaram apagar poderia finalmente lhe dar uma chance de obter justiça. Enquanto o tribunal recuperava o fôlego após o depoimento angustiante do sargento Collins, uma porta lateral se abriu repentinamente. Uma mulher elegante, com os cabelos grisalhos presos em um coque, avançou com confiança. Ela estava acompanhada por 2 assistentes e carregava uma pasta grossa sob o braço. Excelência, sou a coronel Margaret Williams e desejo prestar um testemunho pessoal sobre o caráter e o serviço do Sr. Richardson, disse ela com voz clara e firme. Os olhos de James se arregalaram. Ele conhecia Margaret desde a base militar, mas nunca imaginou que ela apareceria em um tribunal depois de todos esses anos. Ela aproximou-se do microfone e abriu seu arquivo. Durante uma missão crítica no Iraque, James tomou a decisão de arriscar a própria vida para proteger uma aldeia inteira de civis inocentes. Essa ação foi amplamente ignorada pelos relatórios oficiais, mas salvou dezenas de vidas. Uma fotografia foi projetada na tela atrás dela, James de uniforme, cercado por civis com uma aldeia em ruínas ao fundo. Toda a sala permaneceu em silêncio, chocada com a imagem e a história que ela contava. Margaret então ergueu uma carta lacrada e a entregou ao juiz. Esta carta é do secretário de Defesa. Ela reconhece oficialmente as ações heroicas do Sr. Richardson e destaca a falta de apoio que ele recebeu após seu retorno. O juiz recebeu a carta com uma expressão que misturava respeito e incredulidade. Os espectadores, os jornalistas e até mesmo o promotor permaneceram paralisados. Todos perceberam que o homem que viam em farrapos não era um criminoso comum, mas um herói esquecido. James sentiu uma onda de emoção intensa o invadir. Depois de anos sendo esquecido e ignorado, seu passado finalmente voltava para defendê-lo. Mas ele também sabia que essa revelação afetaria muito mais do que apenas o julgamento, abalaria vidas, reputações e até mesmo a própria percepção do que é um verdadeiro herói. Enquanto o juiz examinava a carta e os documentos apresentados pela coronel Margaret Williams, um murmúrio percorreu a sala. Jornalistas rabiscavam freneticamente e espectadores cochichavam entre si, e a atmosfera parecia carregada de eletricidade. De repente, um senhor idoso sentado no fundo da sala se levantou. Ele era baixo, mas sua voz transmitia uma autoridade surpreendente. Meritíssimo, sou Thomas Green, um antigo vizinho e voluntário dos veteranos. Gostaria de testemunhar sobre quem James Richardson realmente é. Os olhos de James se encheram de emoção. Por quantos anos esses pequenos gestos de compaixão passaram despercebidos? Thomas relatou como, apesar de suas próprias dificuldades, James sempre encontrava um jeito de ajudar os outros sem esperar nada em troca. Ele falou de noites passadas aquecendo moradores de rua, refeições compartilhadas com famílias necessitadas e cartas de apoio que enviava a soldados feridos. Cada história parecia abalar os próprios alicerces da percepção que as pessoas tinham dele. Uma jovem, sentada na plateia, então se levantou.
Ela era estudante de psicologia e conheceu James quando ele a orientou após um acidente no campus. Ele me ajudou sem nem perguntar meu nome, disse ela com os olhos marejados. Aquele homem tem um coração enorme. Vê-lo assim, é injusto. A cada depoimento os preconceitos se desfaziam. Os murmúrios se transformavam em silêncio respeitoso. O promotor parecia perturbado, os jurados trocavam olhares de espanto e o juiz, visivelmente comovido, endireitou a postura. Pela primeira vez em muito tempo, James Richardson não se sentiu sozinho. Todos na sala, desde antigos camaradas a estranhos que o haviam julgado precipitadamente, finalmente reconheceram a verdade. Por trás daquelas roupas gastas, havia um homem de valor inestimável. O juiz bateu levemente o martelo. Agora vamos ouvir a defesa. James respirou fundo. O momento que ele esperava há anos estava chegando. A justiça não se contentaria mais com as aparências. O promotor finalmente se levantou, com o rosto grave mas resoluto. Ele havia permanecido em silêncio até então, deixando que os depoimentos sobre o passado heróico de James e as declarações do público ressoassem no tribunal. Agora ele sabia que precisava apresentar um último argumento para preservar o que acreditava ser o rigor da lei. Meritíssimo, entendo que o Sr. Richardson praticou atos heróicos, começou ele com voz pausada porém firme. Mas ele está aqui por acusações específicas, e esses fatos não podem ser ignorados. Devemos considerar a lei antes da emoção. James escutou calmamente com as mãos juntas no colo. Ele sabia que esse argumento era esperado, mas tinha algo mais poderoso para revelar. Michael Harper levantou-se, com um sorriso discreto nos lábios. Meritíssimo, antes de concluirmos, temos um último depoimento a apresentar. Uma jovem entrou na sala, carregando um tablet com vídeos e gravações. Sou Emily Sanders, analista de serviços para veteranos, disse ela. Reuni provas dos anos de serviço do Sr. Richardson, mas também das consequências do seu abandono pelo sistema. Ela divulgou um vídeo mostrando James, após retornar da frente de batalha, tentando navegar por um sistema burocrático kafkiano para obter atendimento médico e moradia. Ele foi visto escrevendo cartas, visitando repartições públicas, confrontando a burocracia, e fracassando todas as vezes. Seus esforços heróicos foram ignorados. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Até mesmo o promotor desviou o olhar, incapaz de negar as provas irrefutáveis. O homem que haviam sido julgados por delitos menores não era culpado por escolha própria, mas sim por negligência sistêmica. O juiz, profundamente comovido, bateu levemente o martelo. É evidente que devemos reavaliar a situação do Sr. Richardson à luz dessas revelações. A justiça não pode se limitar a aparências ou formalidades. James sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Depois de anos de injustiça, a verdade finalmente começava a prevalecer. Mas ele sabia que o momento decisivo, o momento em que toda a sala decidiria seu destino, ainda não havia chegado. O juiz respirou fundo e se levantou lentamente. O tribunal, agora atento a cada palavra sua, prendeu a respiração. Todos os presentes sabiam que o momento decisivo havia chegado. Após ouvir os depoimentos, examinar as provas e considerar a trajetória do Sr. Richardson, começou ele com voz grave. Fica claro que este homem não é apenas um cidadão comum, mas um herói a quem o nosso sistema falhou. Um silêncio eletrizante tomou conta da sala. Os jornalistas endireitaram-se, os espectadores estremeceram e o promotor, embora surpreso, permaneceu imóvel. Consequentemente, o tribunal decide que todas as acusações contra o coronel James Richardson sejam retiradas imediatamente. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. Então, como uma onda, todos se levantaram. Os jurados, o público, até mesmo alguns dos policiais presentes na sala se levantaram, finalmente reconhecendo o homem que James realmente era. James ficou sentado por um momento, sem conseguir acreditar no que acabará de ouvir. Os anos de humilhação e esquecimento pareceram desaparecer num instante. Os aplausos, os olhares de admiração e os sorrisos sinceros das testemunhas e espectadores atingiram-no em cheio. Michael Harper aproximou-se dele, com os olhos brilhando de orgulho. Você mereceu, o coronel murmurou. James respirou fundo, com o coração transbordando de emoção. Naquele dia, ele não apenas recuperara sua dignidade, ele lembrará ao mundo que a coragem e o sacrifício nunca são invisíveis, mesmo que a sociedade às vezes tente ignorá-los. O juiz bateu o martelo pela última vez, mas desta vez não foi um gesto formal. Foi uma homenagem silenciosa a um homem que todos acabavam de redescobrir, ali entre eles, finalmente reconhecido pelo que era, um verdadeiro herói. Após a decisão histórica do juiz, James Richardson deixou o tribunal sob aplausos estrondosos.
Espectadores e jornalistas se aglomeraram perto da saída, alguns querendo apertar sua mão, outros simplesmente querendo registrar o momento com suas câmeras. Pela primeira vez em anos, James se sentiu visto, ouvido e respeitado. Do lado de fora, Michael Harper deu um tapinha no ombro dele. Coronel, agora precisamos pensar no que fazer a seguir. O senhor não pode ficar na rua. Há pessoas prontas para ajudá-lo. James assentiu com a cabeça, com uma ligeira hesitação no olhar. Ele havia passado tantos anos sobrevivendo em vez de viver, que a ideia de reconstruir sua vida parecia quase irreal. Mas ele sabia que não podia ignorar essa oportunidade. Pouco tempo depois, ele recebeu um telefonema inesperado. Uma fundação de veteranos havia acompanhado seu julgamento e queria ajudá-lo a encontrar uma nova moradia, apoio psicológico e um emprego adequado às suas habilidades. Outra organização chegou a oferecer-lhe oportunidades para palestras, para que ele pudesse compartilhar sua experiência, inspirar jovens e conscientizar sobre os sacrifícios feitos pelos militares. James passou seus primeiros dias pensando no que realmente queria. Ele percebeu que sua verdadeira missão não terminava com a guerra. Ela continuava no mundo civil, onde ele poderia ajudar aqueles que a vida havia esquecido, assim como ele próprio havia sido esquecido. Certa noite, sentado na varanda de seu novo apartamento, contemplando as luzes da cidade, James sentiu uma mistura de emoção e determinação. Depois de tudo o que havia passado, sabia que o caminho à frente seria longo, mas estava pronto para enfrentá-lo. Essa vitória no tribunal não era apenas o fim de uma provação, mas o início de um novo capítulo, repleto de possibilidades e de uma reconexão com a vida que há muito acreditava ter perdido. Nas semanas que se seguiram ao julgamento, James Richardson rapidamente se tornou uma figura icônica. A mídia relatou sua história, destacando a coragem e os sacrifícios de um veterano esquecido. Mas James não queria que seu nome fosse apenas um símbolo de vitória pessoal, ele queria que fosse um instrumento de mudança. Ele começou a trabalhar com diversas organizações de apoio a veteranos sem teto. Todas as manhãs ia a abrigos, ouvindo as histórias daqueles que, como ele, haviam sido deixados para trás. Compartilhava suas experiências, dava conselhos, oferecia apoio moral e, acima de tudo, renovava a esperança. Um dia ele conheceu Marcus Williams, um jovem veterano que havia chegado recentemente à cidade, devastado pela guerra e pelo desespero. James o acolheu, ajudando-o a encontrar moradia, um emprego e, acima de tudo, a recuperar sua dignidade. Você não está sozinho, Marcus, disse-lhe certa noite, após um longo dia de trabalho burocrático. Todos nós passamos pelo inferno, mas sempre há uma saída. Enquanto isso, James aceitava convites para palestrar em escolas e universidades. Cada palestra começava com sua história pessoal, de herói de guerra sem teto, até se tornar um homem reconhecido pelo sistema judiciário e pela sociedade. Os alunos, muitas vezes em silêncio a princípio, se comoviam com a sinceridade de seu relato e a coragem que ele demonstrara ao seguir em frente apesar de tudo. Aos poucos, James compreendeu que seu papel ia além de simplesmente reconstruir a própria vida. Ele estava se tornando uma ponte entre aqueles que haviam servido e a sociedade, um símbolo vivo de resiliência e justiça. E em cada sorriso que reconquistava, em cada vida que ajudava a reconstruir, James redescobria um pouco da dignidade e da honra que lhe haviam sido negadas por tantos anos. Poucos meses após o julgamento, James Richardson já era uma figura conhecida na cidade. Antigos camaradas, jornalistas e até mesmo civis que acompanharam sua história frequentemente vinham cumprimentá-lo, demonstrando profundo respeito. Mas para James, o que mais importava não era o reconhecimento público, e sim a paz interior que finalmente havia reconquistado. Certa manhã, ele recebeu um convite inesperado. O prefeito da cidade queria encontrá-lo para parabenizá-lo por sua dedicação aos veteranos. Durante esse encontro, James foi homenageado por suas ações, mas, acima de tudo, foi reconhecido por sua capacidade de transformar a adversidade em esperança para os outros. Ao sair da prefeitura, cruzou o olhar com Marcus, o jovem veterano que havia ajudado. Os dois trocaram um sorriso cúmplice, um silêncio carregado de gratidão e respeito. James compreendeu então que sua luta pessoal havia criado um efeito bola de neve. Cada vida que ele tocava agora carregava sua luz. Naquela noite, sentado na varanda de seu apartamento, James observava o pôr do sol. Cada tom de vermelho e dourado parecia refletir sua própria jornada, da guerra às ruas e finalmente à redenção. Ele não era mais apenas um veterano ou um sem-teto. Era um símbolo vivo de coragem, resiliência e dignidade reconquistada. Pela primeira vez em anos, ele sorriu abertamente, sabendo que não importa quais provações o esperassem, ele havia comprovado uma verdade essencial.
O valor de um homem não é medido pelo que a sociedade lhe deu, mas pelo que ele conseguiu manter nobre dentro de si. E nesta cidade, a partir de então, o nome James Richardson passou a ressoar não como de um sem-teto esquecido, mas como de um herói, finalmente reconhecido e celebrado por aquilo que sempre fora, um homem de honra.